Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. A palavra de Deus disse en el Evangelho de São Marcos, capítulo 5, que Jesus atravessou el mar a la região de los Gadarenos. E quando saiu de la barca, em seguida vino a seu encontro de los sepulcros homem com espírito imundo, que tinha sua morada em los sepulcros, e nadie podia atar-lhe, nem aun com cadenas, porque muitas vezes havia sido atado com grillos e cadenas, mas as cadenas haviam sido hechas pedaços por ele, e desmenuçados los grillos, e nadie lhe podia dominar. E sempre, de dia e de noite, andava dando vozes em los montes, em los sepulcros, e hiriendo-se com pedras. Verifique usted, amiga minha, amigo meu, a manifestação de los espíritos imundos. Porque os espíritos imundos, os demônios, só querem hurtar, matar e destruir. Só querem que as pessoas sufram. E neste caso, este homem tinha uma legião de demônios, que era como 6.000 demônios em seu corpo. Porque um espírito não tem corpo, não tem forma, pode ocupar, muitos espíritos podem ocupar o mesmo corpo. E aquele homem já estava completamente fora de seu juízo cabal. Aquele homem já vivia em los sepulcros, havia abandonado sua casa, sua família, vivia por los sepulcros, gritando, fazendo dano, agredindo a outras pessoas, herindo-se com pedras, lesionando-se. E são muitas as manifestações de los espíritos. Há pessoas, por exemplo, que têm uma possessão demoníaca e a pessoa vive extremamente nerviosa. Se volve muito agressiva com a família, com seus seres queridos, com todos. A pessoa ela não consegue relacionar-se com as demais pessoas. Vive aislada. Há pessoas que se manifestam como uma extrema depressão, que se encerram em sua habitação e agir, não querem saber de nada, não querem falar com nadie, só querem estar em la oscuridade. Há pessoas que não dormem, passam as noites desveladas, andando de um lado para outro em sua casa, fumando ou bebendo, drogando-se. São muitas as manifestações. Incluso, Alberto, há pessoas que já não aguentam mais, já se han dado por vencidas e pensam que a morte é a única salida, pensam em acabar com a própria vida, porque já não creem mais que puedan resolver seus problemas. Exatamente, obispo, porque han intentado resolverlos de tantas formas, de tantas maneras, pero todas ellas estériles. Entonces uno se desespera porque dice, ¿qué me está pasando? Pero si estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, todo lo que podía hacer y haber hecho, lo he ejecutado, lo he realizado, pero estas manifestaciones, estos síntomas, ¿no? Este padecimiento, este tormento parece que no tiene fin. ¿Por qué estoy sufriendo con estos problemas? Claro, obispo, muchos no entienden realmente
que es un problema espiritual lo que ellos están teniendo. Que Não é um problema físico, não é um problema para a medicina, não? Claro, el ser humano llega un momento que se desespera porque agota todas sus posibilidades, va a un sitio, va a otro, terapias, consejería, pero hay algo incomprensiblemente al entendimiento humano que conspira en contra del descanso, de la paz, de la felicidad, de la armonía, de la salud, del éxito de la persona. Y ellos no saben. Muchos dicen, es que no levanto cabeza, qué mala suerte tengo, qué calamidad. Y los que están a su alrededor le dicen, oye chico, es que lo tuyo realmente, qué mala suerte, oye, qué mala racha, estás gafado. Pero estas son las expresiones que utilizamos para intentar describir un estado espiritual de tormento. Hay un mal, como ocurría con ese hombre, ¿no?, que usted estaba leyendo en la Biblia. Son personas que están atormentadas por espíritus malos, que no quiere decir que ellas sean malas. Aquí no estamos diciendo que uno sea malo. Malo es el causante de ese tormento y la gente se siente, obispo, desesperada sin saber qué hacer. E a única maneira de uno resolver seu problema é acercando-se a Jesus, é buscando a Jesus. Porque quando o problema é de origem espiritual, então não haverá nada e nadie que possa resolver seu problema. É solamente através da fé que uno pode cambiar sua vida. Amiga minha, amigo meu, é importante que você reconozca que quizás, eu não estou afirmando, pero quizás, seu problema seja um problema espiritual. Quizás você já foi a muitos lugares, já tentou de várias maneiras e não pudo resolver porque há um mal, há uma força maligna, negativa, atuando em sua vida. E hasta quando você vai estar aí aceitando este problema, resignado a esta situação, sofrendo, sem que você tome uma atitude de fé e se volva a Deus para que você se pueda liberar? Este homem, possuído por este espírito imundo, quando viu a Jesus, ele correu ao encontro de Jesus e se arrodilhou ante Jesus. E clamando a gran voz, dijo: Que tienes comigo, Jesus, Hijo del Deus Altíssimo? Te conjuro por Deus que não me atormentes, porque aquele espírito incluso hablava através daquele homem. Era o próprio Espírito hablando com Jesus. Te conjuro que não me atormentes, porque ele sabia, e Satanás sabe, que Jesus vino para destruir todas suas obras, todas as obras do diabo. E Jesus havia dito: sal deste homem, espírito imundo. E aqueles espíritos imundos rogaram a Jesus que lhe dera permisso para que eles entraram em los cerdos que estavam naquela região. E Jesus lhes deu permisso. E saliendo aqueles espíritos imundos, entraram em los cerdos, los quais eram como 2.000. E el hato se precipitou en el mar por um despenhadeiro, e en el mar se ahogaram. Sabe, Jesus permitiu que aqueles espíritos entraram em naqueles cerdos para dar-nos exemplo, para mostrar-nos qual é a intenção do diabo. Ele quer destruir, ele quer matar. E era isso o que ia a suceder com aquele homem. Ele já estava a ponto de matar-se.
Ele já estava a ponto de tirar-se daquele despenhadeiro, porque já não suportava mais aquele tormento espiritual que estava vivendo. Pero Jesus o liberou daqueles espíritos imundos. E os que apacentavam os cerdos huyeron e deram aviso em la cidade, em los campos, e salieron a ver que era aquele que havia sucedido. E vêm a Jesus, e vêm ao que havia sido atormentado del demônio, e que havia tenido la legião, sentado, vestido em seu juízo cabal, e tiveram medo. Eles contaram a los que haviam visto como lhe havia acontecido ao que havia tenido el demônio e lo de los cerdos, e começaram a rogar-lhe que se fuera de seus contornos. E ao entrar Jesus em la barca, ele que havia estado endemoniado lhe rogava que lhe deixasse estar com ele. Mas Jesus não se lo permitiu, sino que lhe dijo: vete a tu casa, a los tuyos, e cuéntales quão grandes coisas el Senhor ha hecho contigo, e como ha tenido misericórdia de ti. E se foi, e começou a publicar em Decápolis quão grandes coisas havia hecho Jesus com ele, e todos se maravilhavam. Que maravilha! Aquele homem, Alberto, foi completamente livre daquela legião de demônios. A partir do momento que aquele espírito imundo, aqueles espíritos imundos, não, foram expulsados do corpo daquele homem, ele volveu a seu juízo cabal. Ele passou a viver uma vida normal. Ele passou a ser um homem tranquilo, de paz. Deixou de ser agressivo, deixou de agredir a outras pessoas, de lastimar-se. Toda sua vida cambiou. E ele passou a ser um testemunho vivo de Jesus. Ele passou a anunciar as obras que Jesus havia hecho em sua vida. Que maravilha! Uma transformação, uma liberação. E é o que está sucedendo aqui hoje. No Centro de Ajuda Cristiano é o que sucede. Quantas pessoas que chegam aqui dominadas por forças malignas, quantas pessoas que chegam em vícios, atormentadas, nerviosas, depressivas, agressivas, e são liberadas e passam a ser pessoas pacíficas, tranquilas, pessoas que vivem uma vida para ajudar a outras pessoas. Aqui temos muitos jovens que estiveram em la delinquência, jovens que estiveram em bandas latinas, que haciam dano a outras pessoas, que hoje, livres de los espíritos malignos, hoje são jovens buenos, amáveis, que ajudam a outros para que possam liberar-se. Pessoas que eram dominadas por espíritos malignos, que hoje têm a vida completamente transformada. Por quê? Porque o mal que havia em elas foi quitado por el poder de Dios. Es algo poderoso lo que está ocurriendo, obispo. Y como usted lo acaba de describir, ¿no? Hay un grandísimo contraste porque estamos recibiendo a todo tipo de personas, desde gente muy agresiva, violenta, que tenían en algunos casos hasta una inclinación a la delincuencia, como los jóvenes que estaban en las bandas latinas, otros con depresión, con ansiedad, gente que por alguna extraña razón, pues eran incitados, ¿no?, para cortarse, se autolesionaban, personas con problemas para dormir, parálisis del sueño. Y todo esto, obispo, nosotros tenemos el discernimiento que está ocasionado por un mal espiritual. Es verdad, esto no es un tema muy popular,
en los tiempos de hoy, pero estamos hablando de algo espiritual y que está en la Biblia. Y nosotros creemos que la Biblia tiene una autoridad divina y que nos enseña sobre las cosas que están ocurriendo. Dicho sea de paso, y con tristeza, lo decimos, obispo, uno de los mayores logros que el mal ha obtenido ha sido borrarse de la mente de la gente. Es decir, la gente ignora que el mal existe. Es muy fácil, hay gente que dice que todo lo que les pasa es Dios, culpa de Dios, y es Dios el que lo hace. Cuando Dios es el Salvador, Él es la solución, pero el mal se ha movido en la sombra y ha puesto pues muchísimas cargas espirituales como han sido descritas. Cuando esta gente llega aquí a la iglesia y participa, por ejemplo, en una cadena de oración fuerte, poderosa, como la del viernes, donde hay una oración de liberación espiritual y se va a la raíz del problema, la gente que viene con fe y en búsqueda de Dios experimenta liberación, obispo. Ese peso sale, esas cargas desaparecen y ocurre pues ese cambio tan maravilloso, igual que usted acaba de describir de aquel endemoniado gadareno, que cuando la legión salió de él, pues los ciudadanos que estaban allí quedaron asombrados. ¿Pero qué es este que está ahora mismo en su juicio cabal aquí, hablando con Jesús, vestido, escuchando su palabra, que está incluso testificando de las grandezas de Dios? Y eso está pasando aquí. Tenemos grandísimos testimonios de gente que ha cambiado de vida. E este viernes, amiga minha, amigo mío, usted pode liberar-se de seus tormentos espirituais. Você pode liberar-se desta depressão, este insônia, estes vícios, esta parálise do sonho que quizás você já se ha sometido a muitíssimos tratamentos, pero a situação não cambia. Você já isso muitas coisas. Hasta acudido quizás a brujos, a curandeiros, a videntes, a las cartas, isso de todo. E sua situação empeora dia tras dia. Você não tem paz. Sepa você que Jesus é o único que lhe pode ajudar. O único que lhe pode liberar, que pode cambiar sua vida. Basta que você dê passo de fé. Basta que você se vuelva a Ele de todo o seu coração. E as portas do Centro de Ajuda Cristiano estão abertas para você. Estaremos este viernes todo o dia orando em seu favor, a las 10 da manhã, 4 da tarde e a las 8 da noite, para sua liberação espiritual. Os viernes são para liberação espiritual. Em especial, estaremos a las 8 da noite aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe, em la reunião de los 12 apóstolos. Vamos a ser passeio com 12 pastores, 12 homens de Deus vão a estender suas manos e você passará entre este passeio. E estaremos clamando, determinando que o mal seja quitado, que o mal seja arrancado de sua vida, que você se livre deste tormento espiritual, desta angústia, deste sofrimento. Este viernes, a las 8 da noite, incluso você vai receber também uma botella com água, que estuvo en el altar toda esta semana, desde o viernes de la vigília, estamos consagrando estas águas que você receberá este viernes a las 8 da noite, para que você beba desta água, para que você lave suas enfermidades, para que você seja purificado por el poder de Deus. Este viernes, você se pode liberar. Você pode receber de Deus uma nova vida. Viernes de liberação espiritual com a oração de los 12
apóstolos. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Assim como este homem foi livre destes tormentos espirituais que estava sofrendo, você também será livre por el poder de Deus. Le esperamos. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam na palavra de fé e possam volver-se a Deus e assim cambiar de vida e encontrar a paz, a felicidade, a razão de viver. Mañana regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta mañana, que estén bem.